Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos passando, senhor presidente, por uma das grandes ou maiores crises já enfrentadas pelo povo brasileiro. Já tive a oportunidade, deputado Eliomar Coelho, de dizer que vivi a ilusão constituinte. Estava lá, representando o Estado do Rio de Janeiro, acreditando que o trabalho que estava sendo ali realizado resultaria na normalidade democrática. O Brasil institucionalizado, com os fundamentos da democracia e tendo na Constituição a base sólida para a construção de um país soberano e socialmente justo. A Constituição, além dos muitos direitos que conferiu ao povo brasileiro, ainda selecionou os setores da economia considerados estratégicos para, sob controle do Estado, ter um país minimamente soberano. Me lembro da luta travada para o restabelecimento do monopólio estatal do petróleo. A nacionalização do subsolo. O monopólio, as comunicações, juros bancários controlados, juros reais de 12% ao ano, empresa brasileira de capital nacional, Constituição consagrou direitos os mais legítimos, exigidos pelo povo brasileiro. À época, me lembro do que ocorreu na Assembleia Nacional Constituinte para que o presidente José Sarney tivesse mais um ano de mandato. A corrupção campeou no Congresso Nacional, no Congresso Constituinte, e a chamada base conservadora, o Centrão, maioria, deferiu mais um ano de mandato para o presidente Sarney. Foi eleito Collor de Mello, sob o patrocínio do Sistema Globo, liderou os meios de comunicação para eleger o caçador de Marajás. Uma farsa. E o caçador de Marajás, contra a Constituição, pregou o Estado mínimo e começou as privatizações. Todo o setor siderúrgico, setor petroquímico e de fertilizantes, tudo foi sendo privatizado. Rede Ferroviária Federal, extinguiram o Lloyd brasileiro, o patrimônio nacional na bacia das almas. E mais, com os títulos da dívida externa pelo valor de face. Um antro de corrupção. Veio o presidente Itamar Franco e deu continuidade. Aliás, inicialmente, o presidente Itamar Franco ainda iniciou um movimento contrário, mas em pouquíssimo tempo sucumbiu. Está aqui a Companhia Siderúrgica Nacional como exemplo. Íamos apreciar uma matéria hoje sobre a CSN. E aí, senhor presidente, o senhor Fernando Henrique Cardoso foi travestido em ministro da Fazenda e foi eleito presidente da República. Primeira providência, acabou com todos os monopólios. E
privatizou também os setores estratégicos. E mais, e é preciso dizer, assim como o presidente Sarney corrompeu constituintes para ter o 5º ano de mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso corrompeu congressistas para aprovar a emenda da reeleição. E o fez e foi reeleito. No seu 8º ano, sai pela porta dos fundos, enxotado pelo povo brasileiro. E aí, senhor presidente, veio o período petista. E quando imaginávamos que um governo petista caminhasse para fazer as verdadeiras reformas, a começar pela reforma agrária, por questões ligadas a uma falsa governabilidade, ao invés de ter como aliança os setores organizados da sociedade, a começar por toda a classe trabalhadora, as concessões também foram feitas. Mesmo assim, Lula foi reeleito, e quando imaginávamos que estava encerrado o período petista, mesmo fazendo concessões ao capital, foi eleita a sucessora Dilma Rousseff. O desmonte do Estado brasileiro, exigência das potências hegemônicas, a imposição do modelo liberal, o Estado mínimo, está hoje demonstrando que está em completa crise. Uma crise que só poderia oferecer como alternativa as mudanças do rumo do governo. E aí se agarram em denúncias de corrupção. Corrupção que houve, que precisa ser investigada sem seletividade. Tem que haver a investigação de todos os desmandos, mas há o principal desmando: a contribuição de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, os desmontes do Estado, a aproximação do empresariado ao poder político, determinou essas consequências. Ninguém fala mais do ministro Gilmar Mendes. Em abril de 2004, quando o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que contribuição de pessoa jurídica era inconstitucional, ele pediu vistas. Em abril de 2014, não teria havido a orgia que houve em 2014, com a contribuição das empreiteiras, que agora comprovadamente se beneficiaram de obras superfaturadas, assaltaram os cofres não apenas da Petrobras. E aí, senhor presidente, quando imaginamos que o povo brasileiro já estava em condições de pressionar o governo a mudar seu rumo, o modelo liberal, para ter continuidade, armou o golpe, se baseando em premissa falsa, um crime de responsabilidade não constatado. Se alguém teve a oportunidade de ouvir o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, mas quem teve a oportunidade, com a visão crítica, de analisar o parecer do deputado federal Jovair Arantes, relator da comissão que opinou pela admissibilidade do processo de impeachment, a leitura demonstra claramente que é uma peça encomendada e que não se sustenta. O impeachment está previsto na Constituição, mas é preciso ter uma fundamentação e não um pretexto. E aí, senhor presidente, hoje estamos diante desse quadro. O Estado mínimo, aqui no Rio de Janeiro, no governo do PSDB, também foi acentuado. Privatizaram tudo, só restou a SEDAI. Se tivesse um banco público como o Banerj, seguramente poderia ter um socorro melhor aos servidores públicos. Privatizaram tudo. E, a partir de Cabral, começou uma terceirização desenfreada. Terceirização e transferência de gestão. Gestão completa. Tudo superfaturado. E aí, o modelo liberal impôs esta situação ao povo brasileiro, que a crise perpassa por todos os estados. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós conhecemos as verdadeiras motivações. O Estado mínimo. Imaginar terceirizaram limpeza, manutenção, vigilância,
na saúde, na educação e em tudo. Então, senhor presidente, é preciso que haja a compreensão. O que vai ser votado na Câmara dos Deputados, domingo, é a perpetração do golpe, é uma tentativa de consumação para a continuidade do modelo liberal, para o aprofundamento do modelo, para entregar o que ainda resta, que é o controle pela Petrobras, do petróleo na camada do pré-sal, as garantias trabalhistas, querem a flexibilização, o acordado prevalecer sobre o legislado, acabar com as verbas carimbadas para a educação, para a saúde. É isto que eles querem. Que eles não querem agora o Estado mínimo, eles querem o Estado nenhum. Portanto, senhor presidente, amanhã estarei em Brasília com um grupo de ex-constituintes para defender o Estado democrático de direito, para defender a Constituição, para uma manifestação contra o golpe, porque é um golpe contra os interesses maiores do povo brasileiro. Exigir que as investigações se aprofundem, mas não admitir a banalização do instrumento do impeachment, derrubar uma presidente da República a partir de um pretexto. Vamos tentar dar uma pequeníssima contribuição com outros constituintes, para que não haja o golpe e possamos, primeiro, pressionar o governo para fazer as verdadeiras reformas. A reforma política, a reforma financeira, a reforma urbana, a reforma agrária, a questão do enfrentamento do capital financeiro, a questão dos juros. E aí, senhor presidente, acreditar que pelo menos, sem golpe, o povo brasileiro também poderá organizar uma alternativa para 2018. A presidente foi eleita pelo voto. Para sair do poder, é preciso, a partir de outra eleição, qualquer corrente política, especialmente aqueles que não conseguiram chegar ao poder pelo voto, saibam que quem decide é o povo. Só a próxima eleição pode fazer a transição. Muito obrigado.